O aclamado ator Denzel Washington chamou a atenção da mídia há algum tempo por ser a primeira pessoa a conversar com Will Smith logo após o incidente em que Smith deu um tapa no comediante Chris Rock no Oscar 2022. Com grande sabedoria, Washington compartilhou algumas palavras com Smith que o levaram a reconhecer que estava enfrentando uma batalha espiritual. Ele disse: "É nos momentos de ira que o diabo nos persegue, e, se você não cuidar, ele virá atrás de você." Essa frase tocou profundamente o coração de Smith, que admitiu seu erro e, posteriormente, se arrependeu. Essa é uma faceta pouco conhecida de Denzel Washington. Ele é um homem que expressa publicamente sua fé em Deus e que tem permanecido fiel aos princípios bíblicos desde o início de sua carreira. Washington fala abertamente sobre como Deus o tem sustentado em sua vida, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Por isso, neste vídeo, revelaremos 5 frases carregadas de sabedoria de Denzel Washington que demonstram sua devoção a Deus. Você ficará surpreso com os conselhos desse ator e sábio homem de Deus. Antes de começarmos, gostaria que você se inscrevesse no canal. É muito fácil, basta clicar no botão de inscrição logo abaixo deste vídeo. Ao lado, você verá um ícone de sino, clique nele também e selecione a opção Todas, para que você não perca nenhuma notificação quando eu postar novos vídeos. Nosso objetivo é contribuir com a sua jornada espiritual com Deus. Você provavelmente conhece o famoso ator americano Denzel Washington, conhecido por filmes como O Livro de Eli, O Protetor, Tempo de Glória, Dia de Treinamento, entre muitos outros. Ele já ganhou mais de 10 prêmios como melhor ator e é uma das celebridades mais bem pagas do cinema. No entanto, sua caminhada de fé começou muito antes de sua carreira. Denzel é filho de um pastor da Igreja Pentecostal Deus em Cristo, nos Estados Unidos, onde entregou sua vida a Jesus aos 20 anos. Ele continua frequentando essa igreja até hoje. Sua carreira profissional começou em 1987, aos 33 anos, quando fez sua primeira aparição na tela grande com o filme Grita Liberdade. Seu talento logo chamou a atenção do público, especialmente de produtores e diretores de Hollywood. Não foi por acaso que, com apenas 2 anos de carreira, Denzel ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator por Tempo de Glória, em 1989. Seu talento é realmente impressionante, e eu, pessoalmente, o considero um dos melhores atores de todos os tempos. Após esse prêmio, sua carreira decolou, e ele continuou a fazer filmes até hoje. Algo que realmente chama a atenção nessa brilhante trajetória de sucesso é que Denzel diz que agradece a Deus todos os dias pelo seu trabalho e sucesso. Ele sempre expressa gratidão a Deus por cada papel que interpreta, enfatizando o cuidado divino em sua vida profissional. Veja esta primeira frase de sabedoria. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Tudo que eu tenho foi pela graça de Deus. Entenda isso, eu nem sempre acertei com ele, mas ele sempre acertou comigo. Denzel nos aconselha a colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos, um princípio que Jesus ensina em Mateus 6,33. Jesus nos chama a priorizar a Deus, reconhecendo que somos completamente dependentes dele. Ao fazer isso, o Senhor nos abençoa com tudo o que precisamos. Denzel Washington tem toda a razão nesse conselho. Ele sempre destacou sua fé em quase todas as suas entrevistas. A segunda frase que trago também é uma inspiração para todos nós. O homem pode te dar muitos prêmios, mas é Deus quem te dá as recompensas. Essa frase reflete a humildade de Denzel, seu temor a Deus e sua dedicação em agradá-lo. Ele nunca permitiu que os prêmios e a fama tomassem conta de seu coração a ponto de se vangloriar. Pelo contrário, sempre buscou melhorar em seu trabalho, mas soube que os prêmios são apenas bens materiais e reconhecimentos humanos. Para ele, a melhor recompensa vem de uma vida de comunhão com Deus. Isso está em total alinhamento com o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Embora tenham se passado décadas desde que entregou sua vida a Jesus, ele continua enfatizando o cuidado de Deus em seu trabalho. Veja esta frase: coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que você fizer. Tudo o que tenho é pela graça de Deus. Deus nos dá tudo o que precisamos. Entenda isso, eu nem sempre acertei com ele, mas ele sempre acertou comigo.
Denzel Washington destaca isso em quase todas as suas entrevistas. Ele nos aconselha a priorizar Deus em tudo, reconhecendo nossa total dependência dele. Outra frase impactante que compartilho é: "O Senhor nos abençoará com tudo o que precisamos." Denzel nunca permitiu que prêmios ou fama tomassem o lugar de Deus em seu coração. Ele disse: "Os homens podem dar prêmios, mas é Deus quem nos recompensa." A Bíblia confirma isso em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Esta frase revela o quanto Denzel é humilde e temente a Deus, focado em agradá-lo acima de tudo. Em uma entrevista ao The New York Times, Denzel foi chamado de "homem de fogo" pela forma como expressa sua fé. Ele compartilhou que lê a Bíblia diariamente e encorajou a jornalista a estudar a palavra de Deus. Ele destacou a importância da oração e da comunhão com o Senhor. Vivemos uma batalha espiritual. Se você não tiver uma base espiritual, será facilmente levado pelo vento. Essa lição nos mostra que precisamos estar firmes em Deus para enfrentar as adversidades. Como Jesus ensina em Mateus 7:25, aqueles que constroem sua casa sobre a rocha, colocando em prática suas palavras, resistem às tempestades da vida, enquanto aqueles que não fazem isso enfrentam a ruína. Denzel também disse: "Por que fechamos os olhos ao orar, chorar ou sonhar? Porque as coisas mais belas da vida não se veem com os olhos, mas se sentem com o coração." Isso reflete a conexão com Deus, pois a fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Em 2 Coríntios 4, aprendemos: "Não fixamos nossos olhos no que é visível, mas no invisível, pois o visível é passageiro, enquanto o invisível é eterno." Por fim, uma frase marcante de Denzel foi dita ao falar sobre sua mãe: "Quero viver de uma forma que honre a Deus e a minha mãe." Ele prometeu a sua mãe, que faleceu há 2 anos, abandonar todos os vícios e viver de forma a honrá-la e glorificar a Deus. Essas palavras nos inspiram a colocar Deus em primeiro lugar e viver uma vida que o agrade. Que possamos seguir esses princípios em nossa jornada. Reconheceu que sua maior batalha é contra si mesmo, pois, em um mundo cheio de oportunidades para cair em tentação, o ator precisa permanecer fiel a Deus seguindo um importante princípio bíblico. Mesmo aos 67 anos, Denzel ainda se esforça para honrar sua mãe, seguindo o mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é o primeiro mandamento bíblico acompanhado de uma promessa. Este mandamento nos orienta a honrar nossos pais para que nossos dias na terra sejam prolongados. Isso é muito importante e, sem dúvida, é algo que está em falta nos dias de hoje. Quantos casos vemos atualmente de filhos que não se preocupam com seus pais, preferindo viver suas próprias vidas e regras? Seria muito fácil para Denzel Washington perder sua essência nesse meio, cercado pelos prazeres e luxúrias que envolvem a vida de um famoso de Hollywood. Muitos nesse ambiente se perdem ao ver suas vidas rodeadas por riquezas, patrimônios, bens materiais e muita fama. Mas ele se manteve fiel até hoje e continua sendo um exemplo para todos que admiram seu trabalho e para aqueles ao seu redor em sua profissão. Denzel revelou que não tem muitos amigos no meio artístico, porque é muito difícil encontrar alguém que compartilhe os mesmos princípios que ele. Realmente, é raro ver notícias de pessoas em Hollywood que falam abertamente sobre valores cristãos, sobre a família e sobre o amor a Deus. Sem dúvida, Denzel Washington é um dos poucos que reconhece a importância de viver uma vida com Deus, e por isso, insiste em falar sobre como o Senhor abençoou sua vida de tantas maneiras. Tenho certeza de que sua família, especialmente seus pais, foram fundamentais para que ele se tornasse um homem temente a Deus. A semente plantada em seu coração desde muito jovem foi cultivada ao longo dos anos. Por isso, é muito importante termos pessoas que nos inspirem e que possamos tomar como exemplo e referência em nosso caminhar com Deus, para que nossa fé também cresça. Há até um versículo que resume bem isso. Ele está em Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 20. Sejam meus imitadores, irmãos, e atentem para os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito até com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidadania está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não estou aqui dizendo que devemos ser iguais a Denzel Washington, pois Deus fez cada um à sua maneira. Mas podemos tomar como exemplo suas atitudes, como alguém que reconhece e agradece ao Senhor por tudo que Ele fez e não se cala diante dos questionamentos do mundo. Desejo que você também seja um canal de bênçãos para todas as pessoas ao seu redor. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo reflexões e acontecimentos importantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.